O nosso assunto, obviamente, é a âncora fiscal apresentada pelo governo. Daqui a pouquinho tem coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente vai acompanhar com muito cuidado, né, no momento da apresentação do arcabouço ao presidente do Senado. E o que me chamou a atenção, o que me saltou aos olhos, Ju, é a tentativa, a promessa de contas no azul em 2025, superávit fiscal, né? Porque isso implica num aperto de cintos num momento meio que crucial, num ano pré-eleitoral. Geralmente governos gostam de afrouxar as contas no ano pré-eleitoral e principalmente no eleitoral. A gente estaria num movimento anticíclico nesse sentido. Como é que você vê a proposta? Ela é factível? Que tipo de resistência ela deve enfrentar? Conta tudo pra gente, Juliana. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carla. Bom dia para o nosso ouvinte. A gente tem aqui já alguns parâmetros que foram saindo, né, conforme o ministro da Fazenda foi conversando ontem com os deputados, já buscando apoio político para a proposta ali na reunião à noite com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e a percepção que eu tenho nesse momento, Megali, Sheila, Carla, é que é uma proposta que, como a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou, é uma proposta intermediária. Não agrada de todo lado ali uma visão do mercado financeiro que é mais rigorosa do ponto de vista fiscal, e também não agrada totalmente ali, como você falou, essa pressão por estimular crescimento econômico que predomina hoje no governo Lula e principalmente ali no PT. Então se encontrou um meio do caminho que ainda precisa alguns detalhes para serem entendidos, mas a ideia é que não seja nem tão arrochado ali o ajuste a ponto de dificultar a economia, tá, como você está colocando, e nem seja tão solto também para que eles possam gastar à vontade. Então, se colocou ali uma regra que parece razoável, tá? Que é, no final das contas, você ter uma regra que seja clara do ponto de vista que o governo tem um compromisso em ter um equilíbrio das contas públicas, tá? Isso é importante para trazer segurança para o país, para poder atrair investimentos, para poder valorizar a nossa moeda. Então, se tenta encontrar com essa regra uma previsibilidade em relação a como é que o governo Lula vai atuar com as contas do país, com as contas públicas. Então, eles colocam aqui alguns parâmetros que são importantes. Eles colocam que as projeções do governo estão apontando trajetória aqui de zerar o déficit já no ano que vem. Então, tudo que o governo arrecada, ele só pode gastar exatamente aquilo ali para ficar no 0 a 0, e a partir daí, dentro dessas regras, já se começa a ter uma sobra, né, o governo gastando menos do que recebe, e com isso começando a sobrar, que é fazer o tal do superávit. Então, em 2025 já tem o primeiro superávit previsto aqui de 0,5, e depois em 2026, no último ano do governo Lula, um superávit de 1%. Então, limita aqui, pelo que a gente sabe até agora, o crescimento das despesas a 70% das receitas. Então, o que sobrar vai ser para pagar dívida e para fazer caixa nos momentos em que a economia precisar também desse dinheiro para impulsionar crescimento. Você tem ali alguns gatilhos para atrelar esse uso desse dinheiro. Então, o que a gente percebe aqui, olhando, é que eu estava conversando agora há pouco com o deputado Mauro Benevides, do PDT, do Ceará, que é grande especialista em contas públicas, foi assessor econômico do candidato Ciro Gomes à presidência. Ele estava na reunião ontem lá na casa do presidente da Câmara, e ele me disse que acha que é uma boa regra, tá? Ele acha que dá para poder ajudar a economia e, ao mesmo tempo, ter essa responsabilidade fiscal. Ele acha que é uma regra melhor do que a atual, que é o teto de gastos. O Felipe Salto, que é grande especialista também em contas públicas, que foi secretário de Fazenda aqui de São Paulo, está na Warren, hoje está no mercado financeiro, ele acha que é uma regra positiva. Agora, você tem também essas visões do mercado financeiro
que acham que é muito frágil, tá? O Gabriel Rios, por exemplo, Gabriel Barros, da Rio Investimentos, que também é um grande especialista em contas públicas, trabalhou lá no Congresso, estava falando com ele, ele acha que ainda não está muito claro como é que o governo vai conseguir fazer isso que ele está prometendo. Ele acha que ou vai ter que ter aumento muito fortes de PIB, que ele acha que isso não está garantido, ou aumento de arrecadação de impostos, ou ele acha que o governo Lula vai ter que descumprir alguma promessa de campanha para fechar a conta, como reajuste dos servidores, enfim, tem que ter alguma mexida, segundo ele, para que essa conta feche. Então, não parece ainda muito claro, tá? Estou tentando resumir, que tem muito dado aqui que eu estou recebendo. Parece que realmente é algo no meio do caminho e faltam detalhes ali para que essas contas agora comecem a ser feitas para a gente entender exatamente qual é o efeito prático, tá? Então, tem uma sinalização importante, mas ainda estamos digerindo aqui os efeitos práticos reais aí desse plano do Ministério da Fazenda. Bom, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem a coletiva do Haddad, aí no meio do dia, com a Eneg, a turma, a Juliana explica tudo, com mais detalhes.